Oi, ó, fazer um replante dessa mudinha aqui, ó. Essa é uma Cattleya Aclande, uma mudinha, um seedling bem pequenininho, enraizamento, começou agora, olha, raizinha nova vindo. Vou colocar nesse vaso de barro e vou usar casca de arroz carbonizada. Tem que ser carbonizada porque ela ainda in natura, seca, ela pode apodrecer mais rápido e a gente não quer que ela apodreça. A gente basicamente vai colocar um pouco de casca de arroz no vaso. Pode ser só a casca de arroz. A gente coloca a casca de arroz e aí a gente acomoda a orquídea. Aqui ela já tem isso daqui, que ele é chamado de musgo esfagno. Encontra em casa de jardinagem, floricultura, sempre acha, é baratinho, super barato. Casca de arroz também é barato. E aí a gente coloca a planta aqui, ó, acopla ela, deixa ela bem bonitinha, tá vendo? E eu vou cortar esse lacre aqui da plaquinha, pra mim poder manusear certinho e colocar o lacre depois. Essa orquídea aqui é uma muda que eu ganhei do sorteio, lá do orquidário que eu compro, que é de Anchieta, Litoral Sul, do Espírito Santo. Aí você acomoda ela aqui, ó, tá vendo? O que você pode fazer para ajudar na fixação da sua planta? Pega um pedacinho de arame, aí você dobra ele assim e coloca no meio dela aqui, ó. Vou fazer aqui para ajudar a fixar ela no substrato. Ó, fixou ela. Você pode deixar assim, ó, ela não se move, tá vendo? Ela tem que ficar bem firme. Ela ficou firme, não se move, ó. Tá ótimo. Você pode deixar assim, ou você pode cobrir um pouquinho as raízes, não muito, tá? Cobrir um pouquinho só as raízes dela, ó, pra pegar e dar um pouco mais de proteção às raízes novas que estão vindo. Mas é importante você deixar os rizomas sempre pra cima, tá? Do substrato, porque senão pode apodrecer, né? Cria umidade, aí apodrece o rizoma. Então o rizoma é sempre bom você deixar ele pra cima. Replante feito. É simples fazer um replante de uma orquídea. Você pode usar casca de arroz? Pode. Tem outras alternativas. Tem uma que é pouco conhecida, mas é muito boa. É a pedra brita. Ela pesa um pouco no vaso, então você não tem medo do seu vaso ficar cair, né? Porque ela vai pesar. Aqui tá num vaso de plástico. Essa daqui é uma braçávola nodosa. Tem como você plantar no vaso de barro, tem como você plantar em toquinhos, em pedaços de madeira. Essa daqui eu plantei faz pouco tempo, já tá começando a enraizar. Ó, essa daqui, ó, é uma outra mudinha de Cattleya Aclande. Ó, olha o enraizamento dela vindo, ó a raizinha nova, num troquinho. Aí, tem como você colocar um super vasão de barro. Tem como colocar num tronco que seja furado. Eu gosto muito de usar esse método de plantio. É bem difícil de achar tronco assim. Você planta dentro. Fica lindo, lindo, lindo. Tem só uns 2 plantios assim. O importante no replantio: sua planta não pode ficar se movendo. Se você pega uma planta, ó, e você movimenta, ó, tá vendo como ela balança? Ó, tá vendo? Isso daqui vai fazer com que sua planta ela não se fixe rápido. Sua orquídea ela vai demorar para pegar e talvez ainda você possa perder ela. Então você tem que achar uma maneira de fixar ela. Geralmente, quando ela tá assim, é colocado um tutor, é um pedacinho de uma varetinha, né, com um pouco de amarrilho, a gente chama de amarrilho isso daqui, que ele é tipo um aramezinho, mas muito flexível e é encapado, né? Aí a gente coloca sempre atrás da planta. A gente vai colocar atrás dos bulbos dela, no vaso. E aí a gente vai passar esse
amarrilho no bulbo dela, né? A gente vai tutorar, é o processo de tutoramento. E aí você puxa essa planta mais para até onde você quer que ela fique. Aqui eu vou amarrar junto com o arame do vaso para ajudar também na fixação do palito. Já que a palha de arroz ela fica um pouco solta. Eu vou falar também um pouco sobre o substrato. Aí, ó, tá vendo? Ó, como ela já parou de se movimentar bastante. Aqui ela já tá firme. Eu posso colocar um pouco mais de substrato aqui? Posso, mas como eu disse, é bom você deixar o rizoma. Rizoma, o que que é o rizoma? O rizoma é aqui, ó. É todo esse caminho aqui dela que ela faz. E o rizoma é a parte da gema de brotação. É isso daqui. Aqui vai sair a nova muda. A nova frente da planta, onde ela pode vir a florescer. Tá vendo? Uma planta bem cuidada, bem hidratada, ela vai estar assim, ó, gordinha. Verdinha, linda, linda. Podemos ter uma planta hidratada, mas que esteja um pouco enrugada? Podemos, igual essa daqui, ó. Essa é uma Cattleya valqueriana cerúlea. E ela é enrugadinha, ó. Tá vendo? Mas isso daqui são bulbos já velhos. Eles vão ficando enrugados porque eles vão dando energia para as mudas da frente, os bulbos da frente. E aí os bulbos da frente vêm todo forte. Eles florescem. Aqui foi a última floração dela, que acabou tem um tempinho. E aí ela vai ficar perfeita. Ela vai crescendo. Se você plantar em vaso, vamos falar sobre a rega. Se você plantar em vaso de plástico, você precisa tomar cuidado, porque o vaso de plástico ele retém muita água. Então vai ficar muita água aqui. Esse vaso aqui, agora ele tá seco. Eu molhei, tem que uns 4 dias mais ou menos. Ontem eu relei no fundo dele e ele ainda tinha pingado água em mim. Então, demora uns 4 dias para um vaso de plástico pegar e secar. Se for um calor muito, muito excessivo, vai coisa de 1 dia e meio, 2 dias, ele seca. Então, se você planta em vaso de plástico, orquídea, é bom você plantar ela e regar cada 3 dias na semana. 2 dias na semana tá ótimo para você regar ela. Se você planta em um vaso de barro, o vaso de barro ele vai puxar a umidade, ele puxa muita umidade para ele. Porém, tem um problema. As pessoas já que só porque é de barro, ele vai puxar a umidade e tá tudo bem. Por mais que seja palha, a palha ainda fica com um pouco de umidade. Por mais que ela é bem seca e drena rápido, ela ainda tem um pouco de umidade, ao contrário da brita. A brita vai reter umidade nela até ela secar. Pegou calor, ela seca. Acabou. Aí, o vaso de barro tem um problema que eu percebi aqui no meu orquidário. Quando ele é liso assim, ó, só tem o furinho embaixo, ele vai ficar muito, muito úmido. Por uns 2 dias, 3 dias. Se for muita água, tipo tá debaixo da chuva, ele vai ficar bem encharcado. Agora, se ele for bem furado, muito furadinho, igual esse daqui, ó, de trás, ele vai secar mais rápido, por causa que os furinhos vai dar aeração, vai passar circulação de ar, que é muito bom para a raiz da planta. Quando a gente fala de a planta precisa de ventilação, a gente costuma colocar em vaso cachepô. Cachepô é essa gradinha assim, ó, que são madeirinhas, tem essas frestas. Aqui o ar circula, a água bate, escorre, ela só se hidrata com a umidade que fica aqui. E a planta ela vegeta muito bem. Só que tem que tomar cuidado, porque isso daqui seca muito rápido. Então, se seu plantio é no toquinho ou no cachepô, ele vai secar rápido. Vai ser tipo, quase todo dia você vai ter que molhar, ou todo dia. Se for no calor, todo dia. No frio, temporada de frio, inverno ali, eu não aconselho ficar regando muito não. É melhor você ver se a sua planta está muito seca e aí você planta, tá? Aí você molha ela. Aqui eu tenho um formato de plantio que é o acoplamento. Essa orquídea aqui, ela veio numa jangadinha. Jangadinha é o processo desse cachepô, só que ele é basicamente só uma plaquinha assim de madeira. Eu vou pegar uma que eu fiz pra mostrar. Ela... cadê? Onde ela está? Ela é basicamente o fundo de um cachepô. Não achei, meu Deus. Eu não achei. Mas é assim, ó. O cachepô, ele é assim.
Ele é assim, todo estruturado, bonito, né? Formado assim. A jangadinha, ela vai ser só isso. Só essa grade de baixo. Esse daqui tá meio solto, eu tenho que prender ele. Ela vai ser só isso. Eu tenho um grande aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Tem um grande aqui pra mostrar. Ela vai se desenvolver muito bem. Mas tem que molhar muito. Eu não vou conseguir tirar. Se for em jangadinha, eu gosto de fazer o acoplamento em vaso plástico, que é muito bom. Porque o vaso plástico retém mais umidade. Eu gosto desse plantio porque aí eu posso demorar. Eu demoro a dar água porque é muita coisa para fazer. E aí aqui, agora entrando em substrato, eu vou falar, ó, substrato. Esse daqui, desse vaso, eu fiz uma mistura, um mix. Eu coloquei pedra brita, que é aquela pedra para construção, o que usa até em asfalto, né? Casca de macadâmia, que é um coquinho macadâmia. É muito bom substrato. Casca de pinos. E também a nossa querida palha de arroz. Eu misturei aqui também uma coisa que não é usado, argila expandida. Por que não é usado? Eu já falei com alguns amigos orquidófilos, eles falaram que não é bom. Eu estou fazendo um experimento. Alguns dizem que ela solta uma resina tóxica, essas coisas. Então estou fazendo um experimento para ver, né? É minha conta e risco. Eu também não aconselho, porque eu já recebi, eu aconselho, né? Não usa. Argila expandida não usa. Você pode usar só brita? Pode usar só brita, ó. Essa daqui só brita. Pode usar só casca de pinos? Pode usar só casca de pinos, ó. Só casca de pinos, essa daqui. Você pode usar só a palha de arroz, como a gente fez o plantio aqui? Pode fazer só a palha de arroz. Importante. Ter certeza que seu vaso secou. Se o vaso secou, você pode molhar sua planta de novo. Só isso. Orquídea não é difícil de cuidar. É difícil controlar a rega. Você tem que ter a rega controlada. Se você não sabe controlar e você é ansioso e vai regar a sua planta todo dia, toda hora, ela pode morrer afogada. Aqui a gente tem um substrato aqui que eu usei uma outra coisa que é bom para usar quando o clima é muito quente. E aqui eu coloquei um pouco de esfagno. Eu misturei esfagno no substrato, tá vendo? Tem substrato ao redor dele. Tem esfagno ao redor do substrato. Aqui eu vou ter uma coisa um pouco diferente. Eu tenho isopor, tá vendo? Eu tenho um pouco de isopor, que também é bom para ele dar aeração no substrato, ajuda as raízes a respirar, que ajuda na saúde da planta. Tem casca de pinos, tem pedra brita, tem argila expandida que eu não recomendo, só reforçando, e tem o musgo. O musgo é bom? É bom. Porém, ele vai ficar muito tempo úmido. Se você coloca um musgo na sua planta, musgo esfagno, ela vai ficar tipo assim. Você pode plantar num vasinho aqui, ela vai ficar uns 4 dias molhada. Então, se você for molhar tipo um dia sim, um dia não, sua planta, é perigoso o musgo. Caso você molhe todo dia, planta sem o musgo. O musgo eu uso mais aqui para ajudar a planta a pegar. Olha, essa daqui tá só no musgo. Essa daqui ela necessita um pouco de umidade, né? Então eu coloquei no musgo. Só que eu também não molho ela todo dia. Aqui ela seca mais rápido, tá no vasinho de barro. É pouco aqui, tá vendo? Não é muito musgo. Então, como é pouco, ele seca mais rápido. Isso vai ajudar ela, né? Na umidade, porque aí vai demorar um pouco mais para secar, porque é uma planta que precisa um pouco de umidade. E simplesmente você pode plantar em qualquer coisa. Eu tenho um plantio que ele é muito engraçado e as pessoas às vezes não acreditam que pega. É excelente. É um excelente plantio, mas tem que ter também controle de rega. Aqui você vai molhar muito a sua planta, tá vendo? Toda enraizada, ó, toda fortificada. Ela já floriu esse ano. Na telha de barro, ó, telha de barro. Só florei, amarrei ela, depois eu tirei quando ela enraizou, tá aqui. Ela já floresceu esse ano. Ano que vem vai florescer de novo. Orquídea não é difícil. Você tem que saber qual substrato você vai usar,
qual o seu vaso e a luminosidade. Entramos no processo de luminosidade. Muitas pessoas falam, minha orquídea pode ficar no sol? Não, nem toda orquídea pode ficar no sol. Temos, aqui eu não vou ter, vai estar pra lá. Tem orquídea que é de sol. Tem orquídea que é de sol e ela vai poder ficar no sol. Mas o nosso sol tá muito quente. Então eu aconselho fazer igual aqui, ó. Eu deixo as minhas orquídeas, tá vendo lá no fundo? Eu tenho algumas ali que é de sol. E eu deixo debaixo do sombrite. Fica debaixo do sombrite 50%. Porque o sol tá muito quente. Então minhas orquídeas ficam tudo dentro do orquidário. Não tem nenhuma que fica no sol, pra fora, junto com cacto, rosa deserto, não. Até algumas rosas deserto fica aqui no orquidário também. Porque o sol tá muito quente. E aí, como eu não tenho esse tempo pra dar muita umidade aqui no orquidário, pra molhar elas, pra cuidar, então eu acabo deixando mais no sombreamento. 50%, 70%. 70% é bom, mas eu prefiro usar o sombrio de 50%. A sua planta ela vai precisar desse sombreamento para não queimar, a luz do sol não ser direta nela. E aí você vai pegar e vai ter uma planta linda. Ela vai se desenvolver, vai brotar, vai ficar linda. Se você colocar diretamente no sol, você comprou uma orquídea no mercado. Geralmente as pessoas sempre vão comprar dessa daqui. Essa é uma Phalaenopsis, né? Aquela orquídea de mercado que vem linda, maravilhosa. Essa daqui tá até vindo floral. Tem um aqui e outro pra cá. E mais essa acha aqui que também vai dar continuidade. A orquídea Phalaenopsis, ela é uma folha de... Ó, tá vendo? A folha dela é meio rígida, mas é mole. Uma folha fina. Diferente de uma Cattleya. Olha a folha, a vernura que é uma folha de Cattleya. Olha isso. Ó. Olha essa planta. A Cattleya, ela é uma orquídea que ela é do Cerrado brasileiro. Ela ocorre região central, região norte, nordeste do país, litorânea. Ela é uma orquídea muito rústica. Então, tem Cattleya valqueriana, tipo essa daqui, tem Nobilius, que ela nasce em pedra, na natureza. Então ela é muito rústica, ela aguenta um sol, aguenta. Mas o que você vai fazer para sua planta que você acabou de comprar? E aí ela pode vir de um orquidário que está lá debaixo do sombrite, climatizado, recebe adubação, recebe a rega assim controlada. Você primeiro vai aclimatar ela no seu ambiente. Primeiro é isso. Depois você vai pegar ela e vai colocando gradativamente mais para um lugar mais claro, até ela se acostumar. Tem gente que já pega a orquídea e coloca lá no coqueiro. Pode fazer isso? Pode. Você corre risco da sua planta morrer. Você corre risco de perder ela total. Mas ela também pode pegar. Lembrando, se a folha for muito fina, muito mole, sua planta pode acabar morrendo mesmo. Queimou, morreu ali. Se ela for mais rígida, ela pode ser um pouco mais forte. Ela pode aguentar o sol. Porém, você tem que ir ali cuidando. A Phalaenopsis eu não aconselho você tentar colocar ela no sol, mesmo aclimatizando, porque ela é uma orquídea asiática. A Ásia, elas vivem em montanhas, lugares mais altos, nuvens ali, nevoeiros. Então é muito úmido o clima e não tem muita luminosidade. Já a Cattleya, que é daqui, do Brasil, né, nossa orquídea assim, que ganhou o mundo, Cattleya valqueriana hoje tem uma exposição de orquídea só para ela no Japão. Vale premiação, tudo, é maravilhoso. Então, eu gosto de criar mais orquídeas espécies, principalmente brasileiras, tão aclimatizadas ao nosso ecossistema. A gente tem um controle melhor, porque é mais fácil de controlar, a gente consegue chegar no habitat natural dela ali, ó, trazendo pro vaso, trazendo pro plantio na madeira, no toquinho. A umidade do lugar a gente coloca. Como que a gente faz a umidade do lugar? A gente molha o chão ali do orquidário, né? Molhamos o chão do orquidário. A gente pega também e molha elas um pouco. No dia, a rega é bom. Você molhou de manhãzinha, depois lá
pelo meio-dia você pode molhar de novo, ou final da tarde. Eu prefiro molhar ou de manhã e final da tarde, ou meio-dia ali, ou 10 horas da manhã, e depois final da tarde, num dia muito quente. Porque se você deixar de molhar ela por muito tempo, ela vai começar a secar. Ela vai pegar e desidratar e aí você vai ter um problema sério com desidratação que pode levar à perda da sua orquídea. Não é difícil. Você só tem que saber, ó. Molhei minha orquídea tem 2 dias. Vou lá ver minhas orquídeas, fica lá, olha lá. Ai, amarelou uma folhinha. Uma folha amarelar? Tudo bem. Se você vê uma mancha ali escura, você fica de olho, pesquisa ali o que pode ser. Temos o Google Lens ali que você pesquisa por imagem. E aí ele também vai te dar ó, o passo a passo, ó. Cattleya walkeriana, ela gosta desse ambiente, vem desse ambiente, ela gosta dessa umidade, usada esse substrato, esse plantio. Você pode seguir isso, ou você pode ir aprendendo com as plantas ali. Vou ter aqui outros tipos de plantas que eu não vou prolongar, porque senão o vídeo já tem 20 minutos aí. E é isso. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem que eu respondo.